Muito bem. Ainda dentro da cinética química, tem como a gente calcular a velocidade instantânea do processo. Nós tratamos já das velocidades médias, né? Da velocidade média da reação química, da velocidade média dos componentes, mas tem como calcular a velocidade instantânea num determinado momento em que as concentrações dos reagentes são conhecidas. A velocidade instantânea é calculada pela lei cinética. E aqui eu estou mostrando um exemplo. Em uma reação onde A mais B forma C e D, devidamente balanceada, a lei da velocidade será igual ao produto da constante cinética da reação vezes a concentração molar dos reagentes elevados a expoentes alfa e beta, e se tiver um terceiro reagente, gama ainda. Muito bem. Esta lei de velocidade não está concluída enquanto eu não souber o valor de alfa e beta. Existem 3 maneiras de se calcular o valor de alfa e beta e nós vamos falar sobre elas. Nessa lei da velocidade que você está vendo, V é a velocidade instantânea que a gente está falando. K é a constante de velocidade para essa determinada reação química. K só varia em função da temperatura. Colchete A significa concentração molar de A e colchete B significa concentração molar de B. E os expoentes alfa e beta são expoentes a serem deduzidos ou calculados para que a lei da velocidade do processo esteja concluída. Vamos falar então sobre as maneiras de se conhecer os expoentes da lei da velocidade para a lei da velocidade ficar completa. Muito bem. Aqui tem um exemplo. Uma reação química onde 2A mais 1B forma 1C mais 3D. A equação já está balanceada e a lei da velocidade dela será V é igual a K que multiplica a concentração molar de A, que é um reagente, elevado a alfa, vezes a concentração molar de B, que é o outro reagente, elevado a beta. A velocidade instantânea só depende da concentração molar dos reagentes e da constante de velocidade dessa determinada reação. Cada reação, cada grupo de reagentes tem uma determinada constante de velocidade que só varia em função da temperatura. Muito bem. Essa lei da velocidade não está completa e para que fique completa eu tenho que saber o valor de alfa e beta. Existem 3 maneiras de saber o valor de alfa e beta. A primeira maneira de saber alfa e beta é quando o enunciado afirma que trata-se de uma reação elementar. Então ele mostrou esse exercício, esse processo, e me falou que se trata de uma reação elementar. O que significa dizer que essa reação é elementar? Significa dizer que ela ocorre em uma única etapa. A maioria das reações que você vê nos exercícios de termoquímica, estequiometria, são, na verdade, reações globais de várias etapas. Mas quando a gente não tem como saber qual equação é elementar, o exercício tem que falar. Mas quando o enunciado diz que se trata de uma reação elementar, então eu posso considerar alfa, o coeficiente de A, e beta, o coeficiente de B. No caso aqui, alfa seria 2 e beta seria 1. Então, se o enunciado disse que se trata de uma reação elementar, os expoentes serão os respectivos coeficientes. E o coeficiente de A é 2, o coeficiente de B é 1. Eu substituí alfa por 2 e beta por 1, porque ele falou que se tratava de uma reação elementar e eu substituí os expoentes pelos coeficientes dos reagentes. Ok.
Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é o enunciado identificar a etapa mais lenta. Como assim? Bom, se não é uma equação elementar, se o enunciado não disse que se trata de uma reação elementar, então esse processo tem etapas. Quando ele me mostra qual é a etapa mais lenta, a gente faz o quê? Considera a etapa mais lenta a elementar do processo. Não que seja a elementar, a gente vai considerar a etapa mais lenta a elementar do processo. Então ele me falou lá que tinha um processo e me mostrou, ele me mostrou que das etapas, essa aqui era a mais lenta. Ah, beleza, ele me mostrou que a etapa mais lenta é essa, então eu vou fazer a lei da velocidade baseada nessa equação, nessa etapa, porque a etapa mais lenta sempre é a mais determinante da velocidade. Então eu vou fazer a lei da velocidade baseado na etapa mais lenta, e como eu estou considerando ela elementar, os expoentes serão os coeficientes dos reagentes. Então aqui, ele considerou aquela etapa mais lenta. A lei da velocidade vai ficar assim. Não porque trata-se de uma reação elementar, mas porque ele me mostrou a etapa mais lenta e eu considerei a etapa mais lenta a elementar do processo. Pronto. Tá aqui. Muito bem. Se ele nem disse que se trata de uma reação elementar e nem me mostrou qual é a etapa mais lenta, então aí a gente tem que calcular, deduzir alfa e beta, e para isso ele tem que mostrar para a gente um quadro que eu vou mostrar agora. Um quadro assim, com experimentos daquela determinada reação de que se está falando, 2, 3, 4, 5 experimentos com aqueles reagentes, formando aqueles produtos e com esses dados aí. Em eu tenho um determinado momento, onde a concentração de A é essa que você está vendo, a concentração de B é essa que você está vendo, e a velocidade naquele momento é essa que você está vendo. Em 2, a mesma reação química em um outro momento, onde a concentração de A é essa, a concentração de B é essa e a velocidade é essa. E aí um terceiro momento, onde a concentração de A é essa que você está vendo, a de B é essa que você está vendo e a velocidade é essa que você está vendo. Como ele não me falou que se trata de uma equação elementar, nem me falou que se trata de uma etapa lenta, eu não posso substituir os expoentes, eu tenho que deduzir. Muito bem. Como deduz? A gente fez um exercício que quando você queria saber o que a concentração faz com o processo, você tinha que procurar no quadro onde que mudou só a concentração, porque daí você vai ter ideia do que aconteceu com a velocidade quando muda só a concentração. É mais ou menos assim. Se eu quero saber alfa, então eu tenho que procurar nesse quadro onde a concentração de B não mudou e só mudou a concentração de A. Por quê? Porque daí eu vou ver o que aconteceu com a velocidade em função da mudança de concentração somente de A. No 1 e no 2, só mudou a concentração de A. Dobrou a concentração de A e dobrou a velocidade da reação. Então eu posso calcular alfa. Alfa não é concentração de A elevado a alfa? Então eu venho aqui. Este 2 aqui, ó, porque dobrou a concentração de A. 2 elevado a alfa é igual a 2, porque a velocidade também dobrou. 2 elevado a alfa é igual a 2. Se 2 elevado a alfa é igual a 2, então alfa é igual a 1. Tá, vou calcular beta. Agora eu vou procurar onde a concentração de A não mudou e a concentração de B mudou. Por quê? Porque é B que está elevado a beta, e é beta que eu quero saber. O que aconteceu quando não mudou a concentração de A e mudou a concentração de B? Olha, quando a concentração de B dobrou, a velocidade
quadruplicou. Então agora eu vou fazer o quê? Esse 2 aqui que dobrou, elevado a beta, é igual a esse 4, que quadruplicou a velocidade. Se 2 elevado a beta é igual a 4, então beta é igual a 2. Sabemos que alfa agora é igual a 1, sabemos que beta é igual a 2, substituímos na lei da velocidade. No lugar de alfa colocamos 1, no lugar de beta colocamos 2.